Imagine uma linha que nenhum animal no planeta cruzaria. Nenhum pássaro voaria sobre ela, nenhum mamífero ousaria ultrapassá-la. Você consegue imaginar? E agora vamos tornar isso ainda mais intrigante. Essa linha é invisível e não existe na realidade física. Mas seu impacto é tão poderoso que nem mesmo as forças da evolução sempre conseguem resistir a ela. Essa misteriosa barreira é a linha de Wallace. 32 quilômetros de água que nenhum animal atravessa. Mas por quê? Como uma fronteira invisível pode deter a natureza? O que se esconde por trás dessa barreira? Partimos para a Indonésia para descobrir o que conseguimos. Sobre a misteriosa fronteira que não pode ser cruzada. Se você tem curiosidade sobre os mistérios do nosso mundo, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. Juntos podemos descobrir muitas outras coisas ainda inexploradas. O que é a linha de Wallace? Vamos para a Indonésia. Aqui está uma linha divisória invisível entre Bali e Lombok. No lado ocidental dessa barreira encontra-se a fauna típica da Ásia: tigres e ursos, rinocerontes e elefantes. Mas, se você viajar apenas 32 quilômetros para o leste, encontrará o mundo dos cangurus e dos dragões de Komodo. A fronteira que delimita os dois domínios, o asiático e o australiano, é conhecida como linha de Wallace. E, à primeira vista, é apenas uma faixa de oceano sem quaisquer características visíveis, mas os cientistas têm tentado desvendar o seu mistério há mais de 150 anos. Então, o que há de tão extraordinário nisso? Vamos nos deslocar por um instante para qualquer outro canto do nosso planeta. Lá você veria animais percorrendo distâncias incríveis para se reproduzir ou encontrar comida. Por exemplo, as aves podem voar milhares de quilômetros migrando entre continentes, e as tartarugas marinhas nadam centenas de quilômetros para retornar à praia onde nasceram. Sim, isso é saudade de casa. Os animais conseguem atravessar montanhas e oceanos, mas aqui na linha de Wallace, a situação é diferente. Nenhum animal se atreve a cruzá-la. A linha de Wallace é uma barreira invisível, mas intransponível para a maioria da vida selvagem nativa. Imagine apenas cerca de 30 quilômetros de água. Nada demais para tartarugas, lagartos ou pássaros, certo? Mas aqui está o ponto. Eles não atravessam esse estreito. Nem mamíferos, nem répteis de Lombok ousariam ir até a costa de Bali. Provavelmente não o fariam nem se a ilha fosse atingida por um incêndio de grandes proporções ou um tsunami de 10 metros. Enquanto isso, é improvável que tigres e lagartos monitores de Bali cheguem a ver as florestas equatoriais de Lombok. Até mesmo as aves respeitam rigorosamente essa fronteira, com apenas morcegos cruzando-a ocasionalmente. A misteriosa linha não separa apenas duas ilhas vizinhas. Ela marca uma fronteira entre dois ecossistemas e pode parecer intransponível do ponto de vista puramente físico. Será mesmo assim? E como surgiu a linha de Wallace, afinal? Vamos começar do princípio. Na verdade, o mistério da linha invisível foi quase resolvido já no século XV. Já em 1521, Antônio Pigafetta, membro da expedição de Magalhães, notou que a natureza das Filipinas e das Ilhas Molucas era muito diferente, apesar da proximidade geográfica. Ele anotou isso em seu diário, mas nenhuma outra pista foi encontrada. O mistério da linha permaneceu sem solução até o século XIX, e foi Alfred Wallace quem o solucionou e mudou a ciência para sempre. Em 1854, Wallace iniciou uma expedição pelo arquipélago malaio e percebeu que a flora e a fauna em lados opostos do estreito entre Bali e Lombok eram muito diferentes, como dois mundos completamente distintos. Um mundo, o sul da Ásia, era habitado por tigres, rinocerontes e elefantes. O outro mundo, a Austrália, era o lar de coalas, outros marsupiais e cacatuas. Essa divisão geográfica levantou muitas questões na mente de Wallace, que a ciência não conseguia responder. Ao longo de 8 anos, Wallace coletou mais de 125 mil espécimes, o que lhe permitiu fazer descobertas significativas. O explorador discutiu suas descobertas com Charles Darwin na época. Sim, essas descobertas, de certa forma, formaram a base da teoria da evolução. No entanto, Wallace não conseguiu desvendar a natureza da barreira mística.
Para compreendê-la, precisamos olhar para um passado distante, quando a Terra era bem diferente. Milhões de anos atrás, os continentes que conhecemos faziam parte de um único supercontinente, a Pangeia. A Pangeia era um paraíso para a migração animal. Mesmo os maiores animais, incluindo os dinossauros, podiam se deslocar livremente por aquele vasto território. Oceanos e mares ainda não haviam separado as massas de terra e nada impedia a dispersão das espécies. Mas essa união não poderia durar para sempre. A Pangeia estava destinada a se fragmentar. Seria isso um destino cruel? Não, existe uma explicação bastante lógica para a divisão da Pangeia. A questão é que os continentes repousam sobre plataformas gigantescas, as placas tectônicas. Ao longo de toda a história do nosso planeta, as placas têm estado em constante movimento e interação, sem nunca parar um único instante. Como seria essa interação? Das profundezas da Terra, o magma quente sobe à superfície e literalmente empurra as placas tectônicas vizinhas, separando-as. Por exemplo, é assim que as placas norte-americana e eurasiática ainda estão se afastando, muito lentamente, alguns centímetros por ano. À medida que as placas tectônicas se afastam, o mesmo acontece com os continentes que se encontram sobre elas. E a Pangeia simplesmente não tinha a menor chance. Quando a Pangeia se fragmentou, os continentes se espalharam como enormes peças de um quebra-cabeça. Novos oceanos e cadeias de montanhas se tornaram barreiras intransponíveis para os animais. Mas como isso pôde ter um efeito tão profundo na evolução das espécies? Vamos analisar mais de perto. Cada região isolada tornou-se uma incubadora para seu próprio ecossistema único. Ao mesmo tempo, o movimento dos continentes alterou drasticamente o clima, o que significava que seus habitantes precisavam se adaptar ainda mais às novas condições. Assim, espécies privadas da possibilidade da migração começaram a se desenvolver independentemente umas das outras. Embora essas mudanças tenham afetado todos os continentes, foram mais evidentes na região sul da Ásia. Ali, as antigas terras de Sunda e Sahu desempenharam um papel fundamental na evolução das espécies. Há milhões de anos, Sunda e Sahu conectavam a Ásia à Austrália, servindo como pontes para a migração. Mas após a Era do Gelo, o nível do oceano subiu e essas terras foram inundadas, formando uma barreira de água. A Ásia e a Austrália não podiam mais trocar flora e fauna. Uma barreira de água se estendia entre elas. Tudo bem, mas a barreira de água pode ser atravessada. Então, por que os animais se recusam a fazê-lo? É simples. A linha de Wallace é a fronteira entre dois mundos onde o clima e a natureza são fundamentalmente diferentes. Lembre-se, a vida selvagem em ambos os lados da linha evoluiu isoladamente durante milhões de anos. Mesmo que os animais cruzem fisicamente a fronteira, seja nadando ou voando pelo estreito, eles não serão capazes de se adaptar às condições do outro lado e, eventualmente, eles morreriam. A explicação parece bastante simples e lógica, não é? No entanto, essa importante fronteira só foi reconhecida uma década após sua descoberta, e existe uma explicação simples para isso também. Wallace estava à frente de seu tempo e suas ideias só foram aceitas anos depois. Na década de 1960, a biogeografia se popularizou e a fronteira que ele descreveu passou a ser chamada de linha de Wallace. Mas será que essa era realmente o fim da história? Bem, havia outra surpresa inesperada aguardando os cientistas. Descobriu-se que a linha de Wallace não era um fenômeno único. Eis a surpresa: a linha de Wallace não era a única. Quantas outras fronteiras misteriosas você acha que estão escondidas na natureza? O cientista alemão Max Weber descobriu mais uma, e isso foi apenas o começo. E não fica do outro lado do mundo, mas muito perto da linha de Wallace, na Indonésia. Qual o nome dessa barreira? Obviamente, a linha de Weber. Foi um importante refinamento da linha de Wallace. Ela divide as mesmas regiões de fauna asiática e australiana, mas estende-se um pouco mais para leste e reflete o limite do equilíbrio estável entre ambas as regiões, para mamíferos e outros vertebrados terrestres. Mais a leste encontra-se a linha de Lydekker, nomeada em homenagem ao biólogo inglês Richard Lydekker. Essa linha marca o limite oriental da distribuição das espécies.
separa o continente australiano da Nova Guiné e o resto das ilhas do arquipélago malaio. E cada uma dessas linhas é uma poderosa divisória. Alguns animais simplesmente não se atrevem a nadar através delas. Outros simplesmente não sobrevivem do outro lado. As aves conseguem cruzar barreiras invisíveis pelo ar, mas o que elas devem fazer do outro lado em um habitat completamente desconhecido? Certo, é assim com os animais. Mas e as plantas? Elas são igualmente exigentes em termos de escolha ou podem atravessar barreiras invisíveis livremente? Na verdade, não. A flora é mais capaz de cruzar essas fronteiras do que a fauna, já que sementes e esporos podem ser facilmente transportados pelo vento ou pelas correntes oceânicas. No entanto, a linha de Wallace e outras linhas representam importantes filtros que restringem e limitam a dispersão das plantas. Por exemplo, a grande maioria das espécies de eucaliptos só é encontrada do lado australiano da linha de Wallace, e a única exceção é o eucalipto arco-íris, que migrou confortavelmente para o outro lado da barreira na ilha filipina de Mindanao. Você percebe a regularidade? Quanto mais simples a espécie, mais fácil é para ela cruzar a linha de Wallace. Para os micro-organismos, isso não parece ser um grande desafio. Contudo, algo extraordinário aconteceu na antiguidade. Um dos organismos vivos mais sofisticados da Terra conseguiu cruzar a linha de Wallace. Não apesar de sua sofisticação, mas por causa dela. Adivinha de quem estamos falando? Isso mesmo, sobre um humano ancestral. No século XXI, pesquisadores descobriram que os denisovanos, parentes antigos extintos dos humanos modernos, conseguiram atravessar a barreira marítima. Após encontrarem uma alta porcentagem de DNA nos denisovanos em Papuas e australianos modernos, os pesquisadores concluíram que eles foram capazes de cruzar a linha de Wallace e até mesmo realizar uma pequena migração de retorno para o oeste. Sem dúvida, essa jornada deve ter sido muito difícil para eles. O nível do mar na área da linha de Wallace era bastante raso naquela época, mas as correntes eram supostamente tão fortes que a navegação era um pesadelo. Então, como eles conseguiram atravessar? Em contraste com os animais, os denisovanos tinham uma vantagem definitiva. Você tem alguma ideia de qual era? Isso mesmo, ferramentas. Eles conseguiam construir embarcações flutuantes simples que podiam ser usadas para atravessar a barreira. Por fim, os denisovanos cruzaram a linha de Wallace e acabaram em algum lugar na parte leste da região da Malásia. E desapareceram. Assim, de repente, os vestígios dos denisovanos desaparecem por aqui. Testes genéticos mostraram que o DNA denisovano é encontrado apenas em povos indígenas que vivem a leste da linha de Wallace, por exemplo, na Austrália e na Nova Guiné. No entanto, ele está quase totalmente ausente em populações da Ásia continental, embora restos mortais de denisovanos tenham sido originalmente encontrados na Sibéria. Como isso é possível? Alguns pesquisadores acreditam que apenas um pequeno grupo de denisovanos conseguiu cruzar a linha de Wallace. Eles se estabeleceram na região australiana, onde entraram em contato com os ancestrais dos humanos modernos. E estes últimos povoaram a Austrália e ilhas próximas. Assim, o DNA dos denisovanos permaneceu apenas no lado leste da linha de Wallace. No entanto, o tema em si ainda é motivo de debates acalorados. De fato, não há achados arqueólogos de denisovanos na Oceania. Alguns acreditam que os denisovanos deixaram um rastro genético significativo na Ásia, mas apenas por um curto período. Depois disso, foram dizimados por ondas migratórias de uma nova espécie humana, o Homo sapiens. Portanto, os pesquisadores ainda não chegaram a um consenso sobre essa questão, e parece que precisamos de um novo Alfred Wallace para encontrar um.